aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedrinho aqui para que a gente converse um pouco mais sobre o Enem. Hoje a gente vai falar de uma coisa importantíssima, a gente vai falar do tipo de análise que a gente deve fazer em relação aos itens dessa prova, quando a gente se depara com eles, porque assim a gente vai conseguir evitar de errar as coisas que mais comumente os candidatos costumam acabar se equivocando ali dentro da prova do Enem, tá certo? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça-o agora. Inscreva-se no canal, dê o seu like nesse vídeo para que assim a gente consiga sempre ter esse vídeo sendo entregue para mais pessoas e para que vocês também sempre fiquem com esses conteúdos quentinhos. Além disso, não deixem de ativar as notificações para que vocês não percam nada do que há aqui no canal do Questão de Texto, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Olha só, quais são os tipos de item, então, que nós vamos ter dentro da prova do Enem? Galera, geralmente a gente fala muito sobre os itens distratores, não é mesmo? Porque, de fato, toda questão ela vai ter um item correto e um item distrator, porque eles são itens bem próximos, né? Então, a gente acaba, dentro dessa análise que a gente faz, se confundindo ali com o item distrator. Mas, para além disso, Pedrinho, pode ser que haja outro tipo de item? Sim, e esses itens configuram esses erros mais comuns dentro da análise que a gente faz, né, das questões. Então, olha só. A gente vai ter item de extrapolação, como vocês podem ver aí, item de redução e item de contradição, ok? Quando a gente fala de extrapolação, o que é a extrapolação? Gente, todo mundo deve ter aquele amigo que é exagerado, que ouve uma coisa e já imagina 1000 outras coisas. Você, às vezes, mandou um oi para essa pessoa em um canal ali de mensagens, e aí esse oi, só porque você colocou um i, a pessoa já vê coisa onde não tem ali dentro daquele texto, certo? Essa é a ideia da extrapolação. Existe uma determinada informação naquele texto e aí, por conta dela, você acaba pensando várias outras coisas que nem são possíveis de a gente pensar, mas só porque na nossa cabeça aquilo fez sentido, a gente acha que aquilo está explícito no texto, quando na verdade nem perto do texto aquilo chegou, ok? Então, esse é o ponto da extrapolação. Você faz uma leitura que vai muito além daquilo que de fato pode ser inferido, daquilo que de fato pode ser concluído a partir da leitura daquele texto. E aí a gente vai ter o oposto, que é a redução. Redução, eu falo que as pessoas apegadas a determinadas coisas costumam cair muito nos itens de redução. Porque a redução é o problema do detalhista. É aquela pessoa que, quando faz a leitura de um determinado texto, ela vai se prender àquela frasezinha. Só ela vai falar, não, mas isso é o ponto mais importante desse texto e esse ponto mais importante está sendo dito aqui, portanto, essa é a opção correta. Tem que tomar muito cuidado com os itens que promovem redução, porque muitas vezes eles vão estar de fato explícitos ali no texto. No entanto, pessoal, a questão te perguntou muito mais coisa. E aí você acaba se confundindo, porque você se prendeu demais a um detalhe. Eu confesso que eu, quando estava no ensino médio, quando estava nessa época de vestibular, eu sempre me dava mal com esses itens de redução, porque eu ficava, gente, mas isso aqui é tão bonito, isso aqui é tão importante, não tem como isso aqui ser a coisa errada. E aí eu acabava errando, porque eu não me prendia ao enunciado, eu me prendia a uma informação do texto que, na verdade, não deveria ser a mais relevante, mas na minha cabeça era. E a contradição é o tipo de erro que eu percebo que os alunos cometem menos, porque ela é mais fácil de a gente identificar, mas pode ser que ocorra eventualmente, sobretudo quando você não faz uma leitura tão boa do enunciado, tá? Então, quando a gente fala de contradição, nós estamos falando de um tipo de item que diz o contrário daquilo que está sendo dito no texto. Então, o texto falou que, sei lá, gatos são animais amigáveis. E aí o item aparece. Gatos são animais dos quais os indivíduos não gostam, pois eles não são amigáveis. Olha só. Então, aí ele trouxe uma informação contrária àquilo que foi proposto no nosso texto. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a leitura dos nossos itens. Então, para que a gente veja tudo isso aqui que eu acabei de comentar na prática, eu trouxe uma questão. E aí a gente já vai seguir a nossa estratégia que a gente costuma utilizar aqui
no questão de texto, vocês devem já ter visto lá no nosso vídeo de resolução, né, do Enem de 2024. Caso não tenha visto, procura aí no canal, que esses vídeos de resolução também são muito bons e ali vocês podem encontrar, por exemplo, na análise das questões, alguma coisa relacionada a isso, de redução, extrapolação e contradição, tá? Mas o nosso foco agora é mostrar isso para vocês na prática. E quem já é de casa, quem já está aqui no QT há um pouquinho mais de tempo, sabe que a gente sempre pula o texto. A gente vai primeiro para a questão, para que depois, se necessário for, a gente faça a leitura do texto. Já adianto que no caso dessa questão, a gente vai precisar fazer a leitura do texto, inclusive eu a selecionei exatamente por conta disso, para que a gente consiga fazer essa análise. Essas informações estão presentes, não estão presentes, extrapolam, contradizem, reduzem, como que a gente vai conseguir perceber isso aqui? Então, vamos lá. Olhe só este enunciado, pessoal. Ao abordar a postura do internauta brasileiro. Então, olha só, a postura do internauta brasileiro é o tópico abordado, é o aspecto sobre o qual esse texto vai falar e a gente precisa focar nisso. Mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, então também é um ponto importante na hora de a gente fazer a análise do texto. O texto, então esse domínio textual traz determinada informação. Vamos lá então. Isso minimiza. Ué, Pedrinho, você já vai ler as alternativas? Sim, porque agora a gente vai fazer uma leitura ampla da questão para que depois, quando a gente for ao texto, a gente consiga ver se essas informações aparecem ou não. Então, minimiza, verbo importante aí para nossa análise, o alcance da comunicação digital. Então, quando ele aborda a postura do internauta, de acordo com isso, o texto traz essa minimização? Vamos ter de ver. Refuta, ou seja, ele vai desconstruir, né, determinadas ideias. Quais ideias? Ideias pré-concebidas sobre o brasileiro, ok? Relativiza, esse verbo é bem perigoso, porque relativizar, pessoal, significa flexibilizar. Então, é o famoso passar pano, isso é relativizar uma determinada coisa. Relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito, ok? Exemplifica conceitos contidos na literatura, então aqui, literatura, e na sociologia. Excelente. Então, vejamos se isso de fato ocorre lá no nosso texto. E expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Legal! Então, já temos uma noção do que vamos encontrar dentro desse texto, já que essas informações aqui estão disponíveis, e agora a gente precisa ver se essas coisas aqui extrapolam, se elas reduzem, se elas contradizem, se elas estão corretas, enfim, vamos ver aqui tudo dentro desse nosso texto. Olha só, na sociologia e na literatura, opa, a gente viu isso aqui na alternativa D. Vamos lá então. Na sociologia e na literatura, o brasileiro, também vimos algo relacionado ao brasileiro. Vou marcando aqui as informações importantes dentro do texto. O brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Pedrinho, por que vamos marcar isso? Gente, o nosso enunciado ele pediu a postura do internauta brasileiro. O brasileiro, em determinadas áreas do conhecimento, é visto como cordial e hospitaleiro. Então, são informações importantes, porque ali nós tínhamos algo relacionado a refutar, então temos de ficar atentos. Vocês estão vendo como é que a gente faz essa leitura? É realmente uma leitura atenta, uma leitura minuciosa das informações com base no que a questão propôs. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. Olha o conectivo importante. A gente vê o brasileiro dessa forma, porém, não é isso que acontece nas redes sociais. Então, o internauta, ele não tem esse comportamento, porque o brasileiro é assim na literatura e na sociologia, mas quando ele vem para o âmbito da internet, do contexto cibernético, das redes sociais, aí isso não ocorre. Ele não tem essa postura cordial e hospitaleira, percebem? Vamos lá. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire,
passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Então, esse conceito, ele vai aí aparecer nessas comunidades virtuais. Legal. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra, olha aí a nossa pesquisa. Então, o levantamento realizado por esse projeto, o que ele mostra? Em números, a intolerância do internauta tupiniquim. O que é tupiniquim, Pedrinho? Brasileiro. Então, existe uma conexão direta aqui entre brasileiro e tupiniquim, ok? Uma relação de igualdade. Entre abril e junho, um algoritmo, olha a ferramenta tecnológica aqui, vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas, olha só, com abordagem negativa, portanto, falando da postura do internauta, de exposição de preconceito, olha lá, e de discriminação. Legal, fizemos uma análise completa desse nosso texto. Agora a gente vai voltar aos nossos itens para que a gente observe. Deu para a gente garantir aquela informação, ela está além, ela está reduzida, como ela está, para que assim a gente reconheça os erros comuns lá na prática, ok? Vejamos então. Aqui, pessoal, minimiza o alcance da comunicação digital. Então, a postura do internauta mostrada ali no texto, né? Quando ele fala dessa postura, ele minimiza o alcance da comunicação, aqui é uma contradição, percebe? Porque olha o dado que nós temos. A gente tem 393.284 menções. Então, a gente tem muitas possibilidades de que a gente observe aí esse alcance da comunicação digital. Olha o tanto de informação que foi possível quando esse algoritmo vasculhou. Então, quando ele fala dessa postura, a intenção do texto não é mostrar que há uma minimização do alcance da comunicação digital. Pelo contrário, ele quer mostrar que a gente tem muitas possibilidades de analisar essa postura, tendo em vista o tanto de menções ali que o algoritmo conseguiu captar, ok? Então, na letra A, a gente percebe a contradição. Vou colocar um Czinho aqui do lado para que a gente veja que é um item de contradição. Refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. Esse aqui tá legal? Porque olha lá no texto. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi tratado como cordial e hospitaleiro. Olha o operador, mas não é isso que acontece nas redes sociais. Então, existe uma ideia na sociologia e na literatura que vai ser desconstruída. Uma ideia pré-concebida que vai ser quebrada. Então, de fato, ele refuta, esse é o item correto. Ok? Já encontramos a resposta. A gente poderia parar aqui se estivesse lá no dia do Enem, porém a nossa intenção neste vídeo é realmente analisar todas as nossas possibilidades de tipo de erro, né? O que a pessoa poderia fazer. Então, relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito. Galera, olha só, aqui, veja que essa informação, ela não é nem mencionada dentro do texto. Porque olha o que ele fala acerca do algoritmo, que a gente tem ali 84% dessas menções sendo consideradas de abordagem negativa, exposição de preconceito e de discriminação. Então ele não fala dessa flexibilização, ele não fala de passar o famoso pano. Isso é uma ideia que a gente poderia considerar, mas isso está muito além do texto, porque essa temática, quando se aborda a postura, não foi considerada. Então, isso aqui é um item de extrapolação. Ele foi para um contexto que não aparece sequer dentro desse nosso texto. Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Galera, olha só que interessante. Ele exemplifica ao abordar essa postura? Não, mais um contexto de contradição. Porque ele não traz exemplos, ele mostra o contrário, porque os conceitos analisados ali, né, na sociologia e na literatura, são de cordialidade e hospitalidade. E a postura do internauta brasileiro mostra exatamente o contrário. Então, ele não exemplifica, ok? Não existe essa ideia. E expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Também vamos ter aqui uma extrapolação. Errei a caneta, vocês perceberam.
aqui vamos ter uma extrapolação, porque nem fala que esses estudos vão alterar alguma coisa. Os estudos só ilustram. Então, aqui a gente não percebeu nada relacionado à redução, tá? Mas a gente tem a contradição, tem a extrapolação, e a gente percebe que essa exemplificação de conceitos contidos na literatura e na sociologia funcionam aí para a gente como um distrator, porque de fato a gente tem essa ideia, né? No início do texto a gente vê essa abordagem. No entanto, o texto, quando ele aborda a postura do internauta, ele não está exemplificando, ele está, na verdade, negando aquilo que é preconcebido pela literatura e pela sociologia. Como que seria um item de redução, então, Pedrinho? Supondo que ele pegasse exatamente esse primeiro contexto, né? Falasse de literatura, falasse da sociologia, e aí ele focasse só nisso. Então, ele falaria, por exemplo, que a postura do brasileiro é de cordialidade e de hospitalidade. A postura do brasileiro. Percebe? Então ele reduziu, porque ele foi só em um detalhe do texto, que é o seu início, só que o enunciado nos pediu o quê? Não só do brasileiro, e sim do internauta. Então a redução focaria em só uma parte. Estaria errado? Não, porque olha só, a gente observa que na sociologia e na literatura o brasileiro de fato é visto assim. Só que para a questão está adequado? Não, porque ela quis saber do internauta brasileiro e não do brasileiro como um todo, de acordo com a sociologia e com a literatura, tá bom? Sendo assim, pessoal, a gente encerra essa nossa abordagem. Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Quando vocês forem analisar as questões, tomem muito cuidado para que vocês não errem por conta da extrapolação, por conta da redução ou da contradição. Evitem cair nos distratores, marquem sempre a alternativa correta. Fazendo isso de forma estratégica, não tem jeito, vai dar certo. A aprovação vem e vocês arrasam no Enem, tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo. Não deixem de dar o like aqui nesse vídeo para que eu fique mais feliz. Porque, gente, até agora, se você ainda não deu esse like, pelo amor de Deus, não é um vídeo que entrega um conteúdo tão legal assim, merece esse like. E outra coisa, inscreva-se no canal caso ainda não esteja inscrito e ative as notificações para que vocês não percam nada do que a gente coloca aqui no Questão de Texto, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.